Hoje a gente vai ouvir muitas histórias. E eu queria que você contasse a história também que você me contou nos bastidores de como você conheceu o Kim. Como é que foi a ligação para você conhecer o Kim? Então, o Kim, a gente morava lá em Nilópolis, já morava em Nilópolis nessa época. E por incrível que pareça, ele era da igreja presbiteriana, da qual a minha família era, mas eu particularmente não era de lá. Por que eu não era de lá? Porque na igreja presbiteriana naquela época não tinha instrumentos, não tinha bateria, não tinha essas coisas, era mais piano, hino do inário evangélico e tal, né? Mais tradicional. Exato. E a igreja do metodista, dos meus tios, da família da minha mãe, era mais maneira. Era mais legal, que era mais assim, mais pra frente, tal, mais jovem. Tinha um grupo que os meus tios cantavam, né? Que tinha um grupo musical que eles cantavam. O outro tio tocava guitarra. Então eu gostava de ir para lá para ver o cara tocando bateria. Depois o baterista, eu comecei a aprender, o baterista acabou se acidentando, né? Ele trabalhava numa empresa, acabou se acidentando, não pôde mais tocar bateria e eu fiquei tocando no lugar dele. Olha só, então, né, na Metodista. Na Metodista, isso em Comendador Soares, também na Baixada Fluminense, né? Sei, perto do Jardim da Saudade. Não, ali é Mesquita e tal. Comendador Soares é lá pra dentro do Nova Iguaçu, depois de Nova Iguaçu. Depois de Nova Iguaçu. Guadalajara, vai embora. Isso. Aí eu fiquei lá, nessa época eu tocava lá, nesse conjunto da igreja, né? Dessa igreja lá. Só que eu morava em Nilópolis, namorava uma menina que era da Igreja Batista de Nilópolis. Então eu vinha, parava lá na frente da Igreja Batista de Nilópolis, esperando ela sair, né? Depois pra gente ir pra casa, pra levar ela pra casa. Tomar um sorvetinho, claro que ninguém é de ferro, né? Dá um abraçar também um pouquinho, né? É bom. Era namorada, então podia. E aí o que acontece? Eu estudava eu fazia o primeiro, nessa época eu fazia o primeiro ano do segundo grau. Primeiro, segundo ano do segundo grau, acho que já tinha mais um tempo aí e tal. Eu já tinha acho que uns 17 anos nessa época. E 17 para 18. E aí eu tinha um amigo meu da escola, que era muito meu amigo Tuninho, a gente só andava junto para baixo e para cima e tal. E o Tuninho era primo do Kim, né? Primo do Kim, do César e do Júlio. E aí, nesse dia, eu estava lá na frente da Igreja Batista, esperando a menina sair, o Tuninho passou e parou para ficar conversando comigo. Nisso que o Tuninho parou para ficar conversando comigo, o Kim veio subindo a rua, e vindo da igreja. E aí, que era uma subidinha assim lá na casa onde o Kim morava, ali em frente à Igreja Batista de Nilópolis. Aí o Tuninho me apresentou, falou: Kim, esse aqui é o Guilherme que eu te falei, meu amigo, que toca bateria, você não está querendo montar, você não tem umas músicas, você não quer botar nos festivais, você não está montando uma banda? Aí o Kim falou: é isso mesmo. Aí a gente se conheceu ali e montamos nessa época uma banda que é praticamente para tocar as músicas em festivais, né? Era só para festival. Qual era o nome da banda? Cara, se eu não me engano, era FMY. FMY. Era uma alusão, meio uma sátirazinha ao FMI na época, que era uma coisa muito falada por conta da dívida externa. Exatamente, da dívida externa que o Brasil tinha e tal. E aí a gente foi participar de festivais. E a gente sempre se dava bem nos festivais. Era você e o Kim. Eu, Kim, o César na guitarra. César já estava na guitarra. Já tocava. A Simone no teclado e o Goi no contrabaixo. Porque o Júlio era criança nessa época. O Júlio devia ter uns 11 anos, mais ou menos, era criança. Então a gente fez essa banda e ficamos tocando durante um bom tempo. A gente ficou tocando em festivais, ganhando alguns, segundo lugar em outros, terceiro lugar em outros ganhavam segundo e terceiro lugar, primeiro e segundo, e a coisa foi fluindo bem. Depois, o pai do Kim foi transferido, a empresa que ele trabalhava no Rio de Janeiro, que era a Automóvel Clube, uma empresa grande que tinha no Rio na época, no Brasil, né? Transferiu ele para São Paulo. Aí eles foram morar em São Paulo, ficaram morando 2 anos em São Paulo. E aí a gente perdeu o contato, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada, era no máximo um telefone fixo. Telefonema interurbano que era caro pra caramba. Telefone fixo, que hoje eu lembro até hoje o número do telefone da casa do Kim, da época, né? E eu não sei o telefone de qual da minha esposa, dos meus filhos, eu não sei de qual. E eu lembro ainda tanto do Tuninho como da casa do Kim, eu lembro até hoje de qual, porque a gente só ficava ali no disquinho, né?
E aí eles foram para São Paulo, a banda se desfez. Quando eles voltaram de São Paulo, 2 anos depois, aí o Júlio já estava tocando contrabaixo. E eu já era frequentador lá da Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Aí quando eu encontrei o César falou, pô, Guilherme, aí, pô, e aí, César, tudo bem? Tá aí no Rio? Ele, a gente voltou, meu pai foi transferido para cá novamente. E a gente está pensando em... Quem tem umas composições, a gente tem umas composições e a gente está pensando em montar uma banda. Banda diferente. Tem um rapaz que eu conheci que toca teclado, que era o Glauco. E o Júlio tá tocando contrabaixo, cara. Vamos formar. Eu falei, pô, beleza, vamos formar a banda então de novo. E aí nasceu o Catedral.